Olá, amigo dos cavalos, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desenvolvimento a Galope e hoje a gente vai conversar sobre uma frase de alto impacto de um carinha que é fantástico. O nome dele é Martin Black. Se você não conhece o Martin Black e gosta de cavalo, meu amigo, corre lá que ainda dá tempo, que o cara é fera, é um dos grandes nomes do horsemanship, da filosofia Bukaru na atualidade, tá bom? Então, sem mais delongas sobre o Martin Black, eu vou falar a frase que eu li, né, em inglês primeiramente, depois vou fazer a minha tradução. Se você tiver uma tradução diferente, por favor, já deixa aí nos comentários. Mas ele escreveu o seguinte hoje na página do Facebook: There is no growth in the comfort zone and there is no comfort in the growth zone, né? Traduzindo para o português, eu cheguei à conclusão de que ele disse o seguinte: não há crescimento na zona de conforto e não há conforto na zona de crescimento, né? E isso é bastante interessante, né? Hoje se conversa muito, né? A gente vê muitas pessoas discutindo sobre a zona de conforto, a importância de sair da zona de conforto, como sair da zona de conforto, né? E de fato existem hoje alguns estudos de psicologia, principalmente na área da psicologia do trabalho, né? A psicologia nas empresas, nas organizações, que trazem isso à tona, né? As pessoas que estão na zona de conforto raramente crescem e muito pouco se desenvolvem, né? E se a gente for parar para pensar verdadeiramente, não existe crescimento, não existe conquista sem provação, não existe conquista sem que se percorra um caminho, às vezes difícil, às vezes com muitas provações, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no processo de recebimento de um diploma, aquele momento da colação, a festa de formatura de uma graduação, por exemplo, tem um valor simbólico muito grande, uma energia muito forte, né? As pessoas se emocionam, as pessoas que estão se formando se emocionam justamente por ter passado por esse processo, né? De fazer as provas, de ir à faculdade. A gente sabe que muitas vezes é difícil, é doloroso. Quem fez faculdade, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Nos próprios filmes a gente verifica isso também, né? Os filmes de heróis, o mocinho vence no final, mas não faria sentido assistir um filme somente com a vitória no final e o herói comemorando, né? A gente passa por todo aquele momento de provação, todas as dificuldades, os obstáculos, os monstros que os heróis derrotam, enfim, e aí sim o final nos emociona porque a gente acompanhou essa trajetória. Então, de fato, todo crescimento exige esse movimento de ir adiante, de transpor obstáculos, né? E eu queria encerrar essa reflexão porque justamente com o cavalo isso acontece também, né? O processo de aprendizado para o cavalo necessita que ele se movimente, necessita tirá-lo desta zona também de conforto. Também os horsemans bucarus, né, no caso, acho que essa frase é do Tom Dorrance, ele diz que o cavalo só quer conforto mental, emocional e físico. Emocional, mental e físico, né? Por outro lado, a gente sabe que para o cavalo aprender, a gente precisa propor um desconforto para ele que vai gerar essa movimentação da parte dele e que vai ser posteriormente condicionada e depois assimilada pelo cavalo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para o cavalo aprender, a gente precisa apresentar um estímulo que na maioria das vezes é aversivo. É muito importante a gente saber que criar um desconforto é muito diferente, na verdade não tem nada a ver com ser violento com o cavalo, né? O que a gente precisa fazer é que esse desconforto seja mínimo e que esse desconforto também seja possível de ser interpretado da forma correta pelo cavalo e assim ele realizar o comportamento esperado em função desse desconforto, né? E assim que ele faz aquilo que nós queremos que ele faça, a gente sabe qual é o procedimento, damos o alívio, um reforço positivo e assim nós vamos criando a assimilação a esse estímulo com algo que deve ser feito, né? Então, essa era a conversa que eu gostaria de ter com você. Inclusive, se a gente for parar para pensar, antes de encerrar, na própria natureza isso acontece, né? O cavalo está ali numa pastagem super confortável até que a pastagem acaba e isso obriga o cavalo a sair daquela zona que antes era confortável e se deslocar até uma nova zona que posteriormente pode vir a ser confortável também. Tá bom? Se você gostou desse assunto, se você gostou dessa conversa, por favor, deixa aí seu like, seu comentário. É muito importante receber esse feedback de vocês, tá bom? Um forte abraço.